Sejam bem-vindos a mais um vídeo, espero que gostem. Hoje vamos falar sobre spoiler de Neverland. Pois é, Neverland, a gente vai falar sobre um pouquinho de Neverland. Nesse vídeo vamos encontrar muitos spoilers, tá? A gente vai falar sobre o mangá, sim, vai ter spoiler, óbvio. Primeiro, como é que eles fugiram lá da casa, né? Pois é, primeiro aquela mulher apareceu do nada, mas aquela mulher, na verdade, ela é bem a mulher que basicamente vai salvar todo mundo. Por quê? Ela vai deixar uma caneta. A caneta é como se fosse um GPS, aquela caneta que ela deixa. No anime ainda dá pra ver que ela deixa uma caneta na gaveta do Norman, ou era do Norman ou do Ray. Só que a caneta, na verdade, ela é como se fosse um GPS e mostrava algumas informações. E ao decorrer das informações, Ray foi desvendando algumas e deixou uma carta explicando como é que faria para poder ver tudo da carta. E com isso, Ray foi mandado para os demônios. Sim, o Norman foi mandado para os demônios. Depois do Norman ter desvendado tudo da caneta, quase tudo, na verdade, faltava um pequeno detalhe. Mas depois do Norman desvendar quase tudo, deixar um plano quase bolado pronto para poder eles fugirem, o Norman basicamente foi levado embora para os demônios. Só que, dando spoiler de muito lá na frente, ele não morreu, mas foi mandado para os demônios. Então Ray e Emma vai fazer uma espécie de depressão, fingir que estão em depressão para poder enganar a Mama. Enquanto isso, eles já estão bolando o plano, e 2 dias antes do Ray ser mandado também para os demônios, Emma decidiu conversar com ele e começar o plano. O plano era queimar a casa e distrair a atenção da Mama para poder fugir. Ray finge se queimar para poder distrair a Mama, porque Ray é um produto importante para poder manter o grau da fazenda. Então Ray finge se queimar e os outros conseguem fugir. Eles cortam o GPS, né, que tá na orelha de cada um, todo mundo corta, se não me engano. E com isso eles fogem para longe. Eles usam, na verdade, uma espécie de corda para poder jogar na árvore e para cada um pular para o outro lado. Eles não usam uma ponte. Tem uma ponte que conecta para a base, mas eles não usam. Ao fugir da fazenda, os demônios, na verdade, vão atrás deles. Só que ao ir atrás deles, parece que um demônio, o Ray, na verdade, se finge de isca e para poder os outros fugirem melhor. Só que o Ray, na verdade, é quase pego. Só que quem salvou ele foi um demônio que, em tese, ele não come humanos. É o demônio vegetariano. Então, depois disso, o Ray vai acordar. O Ray vai acordar no canto em que o demônio deixou, basicamente, depois de ter salvo, os demônios deixam eles dormindo. Após acordar, Ray percebe que eles são demônios. Na verdade, eles não contou logo de início, porque eles estavam desmaiados. Mas de cara, eles aparecem todos encapuzados. O Ray percebe que eles são demônios, mas eles não comem humano. Então ajuda eles a fugir. Deixam eles depois de 5 ou 6 dias. Eles vão direto para o deserto, que é lá onde eles vão fazer a fuga, digamos assim. Só que, antes disso, explicação breve. Eu vou explicar sobre aquela flor que todo mundo vê no anime. Aquela flor, na verdade, é para ver se o produto, se aquele sacrifício é bom para comer ou não. Dito isso, eles acham um esconderijo. Só que ao chegar lá, eles percebem que basicamente não aconteceu nada. Não tem nada lá. Lá é um deserto e eles percebem que não tem nada. Mas na verdade a caneta é que fazia a abertura da porta. Aí eles conseguem abrir, como está na imagem. E ao chegar lá dentro, eles percebem que tem um cara que mora lá há mais de 13 anos. Só que infelizmente ele não é tão bonzinho lá, ele queria ficar lá e viver bem. Então ele pega a Emma e aponta a arma para a cabeça dela. E depois disso eles fazem uma estratégia, prende ele, lê os livros, pega a informação e tudo que tem lá no esconderijo. E tomam uma decisão de ir para a floresta e ir para o outro ponto em que a caneta estava mandando. A caneta tinha outro ponto para poder eles irem, que provavelmente era para o lado dos humanos. Eu vou dar uma explicação sobre isso. O demônio faz uma explicação de que o mundo há mais de 1000 anos foi dividido entre humanos e demônios. Um tratado, uma promessa, né? Por isso o nome do anime The Promise. Então eles fizeram essa promessa e até hoje um lado dos humanos e um lado do demônio. E com isso o que é que acontece?
Adivinha? Eles vão tentar quebrar essa promessa, né? O demônio explica tudo pra eles, mais de 1000 anos a promessa. Então a caneta dá um outro local pra eles poderem ir, e eles vão. Só que a Emma é pega e ela é jogada em um local de caça para humanos. Uma caça, basicamente eles estão indo para um local em que os demônios caçam humano. Só que lá é onde tem as informações do Minerva. Minerva, na verdade, ele deixou uma gravação dizendo em que ele foi traído quando chegou lá, quando a Emma chegou dentro dessa sala junto com um amigo desse cara que estava dentro do esconderijo há mais de 13 anos. Ao chegar no esconderijo, ela vai tentar abrir o elevador e dá errado. E o Minerva deixou uma mensagem gravada dizendo que foi traído e que o elevador não funciona mais. E então ele deixa uma espécie de arquivo para poder abrir na caneta, ter todas as informações que eles precisam para poder fugir. Tem outras passagens fora aquele elevador. Tipo, uma das passagens é aonde eles acabaram de fugir, que seria na fazenda. E outra coisa, só para avisar, o Minerva, na verdade, ele tá morto há muito tempo. Então, eles estão bem ferrados, na verdade. O Minerva tá morto, a gravação foi feita provavelmente na hora que ele sabia tal, então pressentia que ia morrer pela traição, provavelmente. Então espero que tenham gostado do vídeo. O próximo vídeo que eu vou fazer eu vou corrigir, talvez eu bote mais informações detalhadas caso vocês queiram. Então até a próxima, valeu. Deixe no comentário caso eu tenha errado alguma coisa ou faltado alguma informação. Então até a próxima.